Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. A gente retorna aqui para o estudo do livro Nosso Lar, com muita alegria, recebendo a Amália e a Olguinha, e sejam todas bem-vindos, vocês que estão do lado de lá das telas, sejam também bem-vindos e que venham as perguntas que a gente sempre gosta dessa colaboração, né? Então, sejam bem-vindos, vamos então ao nosso evangelho. A Olguinha vai ler, né, Olguinha? Pode ser? Vamos ao Evangelho, aí eu faço a prece de abertura. Vamos lá, boa noite, amigos, boa noite a todos. Prazer estarmos juntos novamente nesse estudo. Então, vamos à leitura do nosso Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, é o item 6. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem com semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos, e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muita pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente
fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias nesse mundo e merecer, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer? Portanto, não puderam fazer nem o bem nem o mal. No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que é impossível escapar e na qual a lógica diz que ao lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea, e se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça que, à primeira vista, parece merecida, tem, pois, a sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, diante dessa realidade, vamos à nossa prece. Com muita gratidão, elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus com muita gratidão, muita alegria por estarmos nessa oportunidade reencarnatória, diante dessas elucidações que o Mestre Jesus já veio nos trazer e que a doutrina espírita, através dos espíritos que acompanharam Kardec e dele mesmo, nos trouxeram para nos elucidar e termos a certeza da nossa importância diante da lei divina e natural. E que esses espíritos possam sempre nos intuir para sermos o homem de bem tão desejado e tão esperado por cada um de nós, e que a gente possa seguir com a nossa vontade cada vez mais forte para seguirmos esse caminho, sabedores agora dessa lei divina que já está na nossa consciência, que muitas vezes é esquecida, mas que esses espíritos vêm nos alertar que não morremos jamais. Que a gente possa, nessa oportunidade, diante desse livro, Nosso Lar, mais uma vez ratificar a certeza da vida futura e a certeza de que não estamos sós. Estamos sempre com uma pleiade de espíritos amorosos que velam por nós, nos amparam, nos impulsionam e investem em cada um de nós para que a gente chegue ao nosso tão desejado Reino de Deus. Que a gente possa ter uma noite de alegria diante desses ensinamentos que André Luiz nos traz, mas que a gente possa ter a certeza de que estaremos sempre muito amparados por esses amigos queridos que nos envolvem nessa noite, sob o comando de Deus, Pai Todo-Poderoso. E assim, pedimos a permissão para iniciar a nossa tarefa dessa noite. Graças a Deus. Então,
Vamos só fazer um retrospecto da situação que a gente está encontrando aqui no nosso lar. Nós ainda, mas estamos vendo pouco a pouco o nosso livro. Estamos lá no capítulo 1, nas zonas inferiores. Nesse capítulo, a gente já está analisando a chegada, o André Luiz caminhando desencarnado nas zonas purgatoriais ou purgatórias. Essas zonas que ele está sentindo bastante dor, muitas dificuldades, já perguntou onde estaria minha família, que paisagem é essa escura, que muitos gritam, que muitos continuam com pavor, de treva. Então, ele está num momento assim bastante denso, e é nesse momento que a gente vai dar continuidade no nosso estudo, e a gente pede agora para a Rita colocar lá, e aí vou pedir para a Amália, então, dar esse relato aqui que André Luiz nos fala aqui nesse primeiro quadro aí que a gente traz, que é a continuação ainda no primeiro capítulo. É lá na página 24? Isso, está na página 24. Esse trecho aqui continua o relato de André Luiz. O relato, do próprio livro. Pode falar? Pode? Sim. Continua o relato abaixo de André Luiz, no livro Nosso Lar. Seres monstruosos acordavam-me. Ele tentava dormir, né? Ele tentava dormir, como a gente viu no trechozinho anterior. E ele não conseguia dormir. Quando ele pegava no sono um pouquinho, ele pensava que estava dormindo, né? Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e, todavia, era tarde, pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Então, ele está bem numa zona purgatorial, né, Amália? A gente imagina, né, esse estado. Primeiro, que nós sabemos que o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. Deve ser uma angústia muito grande para o espírito desencarnado ele tentar aquele sono que ele tinha no corpo, quando ele estava com o corpo físico, né? Porque, segundo a gente vai aprendendo, eles fazem até uma espécie de uma concentração, como é que a gente chama? Quase que plasmando neles mesmos uma condição de sono, de dormir, né? Eles têm dificuldade, apesar de que, pelo peso de vibração que eles estão, né, eles até tentam isso mesmo, né, com todo sacrifício. E ele, né, naquele momento ali, ele está numa região muito trevosa, por não ter mínima noção de como seria, né, esse mundo espiritual após a morte, está naquele estado de perturbação da morte após o corpo, que a gente sabe que é num nível, né, do mais simples ao mais complexo, né, do mais doloroso, de acordo com o estado mental do espírito. E no livro Mecanismos da Mediunidade, o próprio André Luiz, né, vem falar para nós da obsessão e das zonas purgatoriais, quando ele diz aqui, né, entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si as oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência de zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura
desespero e rebelião. Então, isso é fruto do nosso pensamento, né? Então, pensamentos, é como diz o Dr. Erma, né? O homem, está no livro Palavras do Coração, que eu acho que é o volume 2, a lição 25, que quando ele está falando, até o nome da lição é Espíritas, ele está falando aos espíritas. Ele diz assim, que o homem, por falta do conhecimento dessas realidades espirituais, desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, os homens vão agindo de acordo com as circunstâncias. E lá no decorrer das definições que ele vai dando, ele diz que o homem é livre para pensar no que ele bem quiser. Ele pode pensar o que ele quiser, até coisas monstruosas, que a gente imagina, a gente vê, que aí ele diz assim, só que ele esquece que tudo isso volta para ele mesmo, né? São as consequências, são os frutos do que eu estou construindo com o meu pensamento, né? A forma pensamento nesse campo fluídico magnético sutil, né? Que nos envolve, em que nós estamos mergulhados, igual o peixe dentro d'água, né? Então, é fruto desse pensamento. Então, a gente, como o André Luiz está lembrando aqui para a gente, os delinquentes, que pensamentos delinquentes têm, os criminosos, né? Que aqui, no caso, o André ele só está explicando para nós como ele está definindo para nós o que ele está chamando de zonas purgatoriais, que, na verdade, amigos, o que a gente aprende com a doutrina espírita? E o inferno está em nós mesmos. O nosso não é um local no mundo espiritual que está lá esperando por nós, não. São construções mentais. Nossa, nós desenvolvemos os próprios infernos, né? Que são esse estado mental, que são verdadeiras zonas mentais em torno de nós mesmos, né? Que nós criamos. Agora, isso é matéria, né? São as nossas vibrações que vão sintonizar, que vão se filiar com outras mentes que estão pensando igual, então faz como ele diz, aquela escuridão. O que é aquela escuridão? Um acúmulo de nuvens, vamos usar bem simples, né? Um acúmulo de nuvens tempestuosas de pensamentos negativos, de pensamentos criminosos, de pensamento de descrença, de tudo isso que nós nem sonhamos que vamos encontrar quando assim agimos, né? Então, essas situações que a gente alberga, né? E que vai ser a nossa realidade amanhã. Não é isso, Eli? E, inclusive, Amália, só para dar complemento do seu raciocínio, quando ele fala aqui já, que anteriormente a gente leu, André Luiz, no Nosso Lar, ele fala, reconhecia a esfera diferente a erguer-se. O ambiente que ele estava vivendo era esse ambiente denso, escuro, e no próprio continuidade aqui desse livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz, ele dá continuidade assim, nesse texto aqui, ele fala assim, na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através de ondas mentais, com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto aos quais desvariam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Então, a gente vê que é um ambiente realmente muito denso e de criminosos, né? E, portanto, isso... é interessante que a Kardec nos traz a universalidade
desses conhecimentos, por isso que a doutrina dos espíritos tem tanto valor, porque em vários espíritos relatam a mesma situação. Então, por exemplo, nós que estudamos bastante o Memórias de um Suicida, a gente vê as mesmas zonas purgatoriais dos suicidas quando desencarna, ao desencarne deles. E eles passam por muito padecimento, a exemplo de André Luiz, que são livros que o Memórias do Suicídio ficou guardado durante 30 anos, veio aparecer depois, e eles têm a mesma proposta, mesmo caminho. Os suicidas também encontram-se nessa zona purgatorial, que é a ideia, é o pensamento, como está falando somatório dos pensamentos negativos, criminosos, né? Ondas mentais, as ondas mentais densas. E como são ondas mentais? Como são ondas mentais muito densas e que se tornam uma matéria, ela vai começar a diluir. Então, é quando eles estão molhados, eles estão sujos, eles arrastam, né? Tem a roupagem deles toda rasgada. É essa matéria que envolve eles, que é o fruto do próprio pensamento. E tem uma cristalização do pensamento repetido que eles continuam perpetuando, formando colônias, formando cavernas, que ele vai falar aqui. Olha, ele segue assim, olha, eu vou continuar só um pedacinho mais do próprio André Luiz falando no mecanismo da mediunidade. Claro está, embora comandados por inteligências pervertidas e bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados, agora a benevolência do plano espiritual, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõe de meios precisos para observar a transformação individual das consciências e processo de purificação e regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Olha só, vamos fazer um paralelo com Memórias do Suicídio. Isso é muito consolador, né, Sueli? Muito consolador. Muito consolador. Perfeito, Olguinha. Sabe por quê? No Memórias do Suicida tem um departamento chamado Departamento de Vigia. Nesse departamento de vigia, eles têm uma aparelhagem que foca justamente nesses locais do Vale dos Suicidas. A exemplo desse aqui que o André Luiz está, nesse umbral. Eles focam lá. E quando eles, quer dizer, o réprobo ou o espírito que está ali nas trevas, em extenso sofrimento, ele está desabrigado da caridade superior, ele está largado lá, e a gente tem a revelação de que não estão largados lá. Eles estão passando eles que se isolaram com a própria vida que escolheram. Né? Exatamente. Eles se isolaram ali, mas estão sendo acolhidos para eles entenderem no momento certo que ele acordar para a realidade, ele chamar a Deus dentro do seu próprio coração, aí eles vão ser atendidos. Então, eles não estão largados, e também não é castigo e nem é prisão. É muito interessante essa visão que a gente tem, assim, ele está no umbral, vai ficar a vida toda no umbral, aí a gente vai pensar, é inferno. Mas muda muito o ponto de vista, não é? Porque eles estão ali sendo controlados pelo plano superior. É o momento que você decide, porque tem o livre-arbítrio. É o momento interessante. Temos aí pergunta no chat, comentários também. Mas interessante, Sueli, que antes de passar para a Olguinha, não adianta você chegar lá e acordar ele, não. Não adianta você chegar e acordar. É ele que tem que acordar. É a própria criatura que tem que acordar. Por isso ela vai sofrer muito para ela poder acordar. Exato. E olha só para fazer um complemento antes da Olguinha falar. No Memórias, inclusive, eles vêm com cavalos e com uma bandeira hasteada para recolher esses espíritos. E a maioria deles está lá no sofrimento. E olha, gente, quantas vezes a gente fica num sofrimento aqui encarnados que não enxerga a luz,
você não enxerga os espíritos que querem te ajudar. Assim é que o André Luiz estava vivendo esse momento também. Ele não enxergava o bem, porque ele está na cristalização do pensamento do que ele provocou nele mesmo, na dor, no sofrimento. Você se envolve tanto no sofrimento que você não enxerga a luz. Quando você passa a enxergar a luz, aí os espíritos atuam, mas eles ficam sempre na retaguarda, nos auxiliando. Isso daí é a certeza e é muita caridade, muita misericórdia desse plano espiritual. Fala, minha querida, alguém pode falar? Não, é que a Rita falou que tem pergunta aí, ao vivo. Pode falar, pode ligar aí. Aí, José Carlos. Sim. Deixa eu ver. Eu vou ler para você. Na transição planetária mais acentuada, a necessidade é fechar o umbral. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Peraí, mas nem eu. Eu não estou vendo cada um de nós. Tá alguma coisa tampando aqui, fechada aqui. Eu vou ler novamente, Olguinha. Na transição planetária, agora mais acentuada, ele está dizendo o seguinte: a gente está num processo mais vigoroso da transição. A necessidade maior é fechar um umbral. Quanto tempo vai demorar, eu não sei. Quer dizer, quando a gente estiver num momento melhor, realmente a gente não vai ter mais essa necessidade. Como que vai fechar o umbral? Na transformação de cada um. Transformação vai depender de cada um de nós. Não é isso? Eles lá, né, dos espíritos que estão formando esse campo escuro do umbral. Né? A mentalidade deles, quando eles forem esclarecidos. Por isso eles são retirados de lá na hora que eles acordam. E eles são também beneficiados com a reencarnação, né? Para poder saírem dessa faixa de perturbação, assim que é possível, que eles podem, né? Como a Sueli leu aí no mecanismo, que eles estão atentos a todo esse processo, vendo aí um momento para conduzi-los à reencarnação, que é para diminuir toda essa dor. Então, a gente vai percebendo que a obsessão não é só no plano terreno, não, né, gente? Não é só no plano terrestre. No mundo espiritual também continua esse processo aí de obsessão, esse martírio uns com os outros, essa perseguição, como o André Luiz estava sofrendo aí, a ironia, né? O descaso de muitos, todos sofrendo, todos na mesma faixa, mas não deixando de se aproveitar do momento para martirizar o outro, para perturbar, né, com os seus pensamentos. Em vez de refletir, de parar, então, esse processo continua, né? O corpo físico, a gente finge, que a gente até é hipócrita, a gente se esconde, mas no mundo espiritual você não pode se esconder. Quando você sai dessa roupagem física, né, você não tem como você se esconder, é muito, muito claro na sua mente. Né? Então, fica mais difícil. Você quer fugir, não pode. Quer se esconder, não pode. Verdade, né? Eu vou ler mais um pedacinho, porque eu acho que vale a pena. Eu vou responder primeiro aqui. Amália, a gente pode responder aqui para o Landerson, antes de eu dar continuidade. Olha, quando desencarnamos, não podemos escolher ficar entre os encarnados? Não podemos, não. Aliás, você pode até ficar, mas é mais prejudicial para você e ainda você vai ser causador de prejuízo dos próprios encarnados, que são as obsessões. Que a obsessão, ela não é só por perseguição, tem as obsessões por afinidade, que é no caso. Então, deixa eu citar um exemplo aqui. Nós tivemos na nossa casa atendendo, por exemplo, familiares desencarnados, né? Avós que desencarnam, um caso lá que aconteceu, os netos estavam adoecendo, as crianças estavam adoecendo e não sabia a causa daquele, não tinha causa na ciência, e era a presença dos avós que não se desencarnaram
mas não se afastaram do lar. Então, eles, o que acontecia? As vibrações deles estavam afetando as crianças, e elas estavam adoecendo, porque o campo vibracional fica totalmente diferente. Então, e eles não tinham. Aí quer dizer então que depois desencarna não pode vir ver os netos? Pode, mas antes você vai tomar ciência e consciência da sua realidade espiritual, você vai se estruturar como espírito imortal, vai se organizar para poder fazer uma visita que não prejudique, ser um auxiliar dos familiares encarnados. Mas assim que desencarna, num estado daquela saudade que o Altivo chamou, a saudade doentia, a saudade que faz ficar doente, essa é prejudicial. Então, o espírito, quando desencarna, ele não pode permanecer na Terra, meu amigo. Ele não pode. Aí, além, ele vai se prejudicar e vai prejudicar os encarnados. Então, ele terá dupla culpa. Não pode, meu amigo. Pelo menos não deve, né? Mas olha só, tem espíritos que sabem que desencarnaram. Que nem sabem. Como eles vão saber que tem que ir para algum lugar? Aí entra o grande trabalho das casas espíritas, a mediunidade, o trabalho organizado na casa espírita, para atender esses espíritos, esclarecendo-os. Esse é o papel do trabalho da mediunidade na casa espírita, organizada e esclarecida. Eles precisam ser esclarecidos, meu amigo. Isso que você estava falando aí, Amália, sobre esse tipo de obsessão bem sutil, que não caracteriza-se uma obsessão por vingança, nem perseguição, mas por comportamento, né, que a gente está... Até por amor, né, Olga? Eles pensam que é por amor, mas está sendo pode ser por amor. Então, tem um estudo que a gente fez, eu me lembro muito bem de um caso que foi trabalhado de uma família, né, alguém da família que queria ser espírita, mas a família toda era católica e não deixava os espíritos católicos, não deixava essa moça ser espírita, estavam causando uma série de empecilhos, porque eles achavam que ela estava perdida. Então, um amor, né, um entendimento dela, achava que ela estava sendo perdida nessa crença como espírita, na visão deles, como sendo coisas ligadas ao demônio. E ela começou a sofrer uma série de influências, né, de orientações para sair da casa, e esse estudo foi muito interessante, que a gente fez muitos anos atrás, no início, né, do nosso estudo lá com a Beth, mostrando esse lado, que a gente precisa ter o cuidado, porque às vezes você acordou, despertou, para dar continuidade àquilo que você acha que é certo, mas tem aqueles espíritos que acham que você está no mau caminho e quer te proteger de uma certa forma, equivocadamente, né? Então, vamos seguindo. O André Luiz tem um autor que é Eurípides Kuhl. Ele coloca aqui nesse livro, Roteiro dos Estudos da Obra de André Luiz, ele estuda essas obras, e a gente trouxe aqui... Página é essa? É a página 25. Então, eu vou ler aqui, tá bom? Só um pedaço aqui nesse roteiro, ele vai falar sobre as zonas purgatoriais, mais uma definição para elucidar a obra de André Luiz. Zonas purgatórias são o endereço certo no plano espiritual daqueles que arrojam de si todo tipo de pensamento deletério, quase permanentemente, onde padecerão por largo tempo condições infelizes, que se tornou maior pela culpa,
impotentes, rodeados dos outros espíritos nas mesmas tristes condições, não raro entram em desespero e revolta, pois as condições mentais de uns e de outros tomam forma, impondo-lhes horror, do mesmo modo daquilo que causaram a outrem. Ninguém é desamparado pelo amor do Pai, e tais regiões, tuteladas por entidades angélicas, auxiliam aqueles que, pelo merecimento do remorso sincero e vontade de renovação, se candidatam a reencetar a própria reconstrução moral. Mais uma vez aí, esse mesmo esclarecimento que eles não estão à deriva, eles formam sim pelo pensamento trevoso, pelo pensamento de raiva, de ódio, eles formam uma falange e, às vezes, como o próprio André Luiz fala assim, eles ficam incluídos em cavernas como realmente animais e, portanto, formam formas, o perispírito nosso. A lei de afinidade, a lei de atração, né? E afinidade. Né? Nosso perispírito é muito moldável, então, se ele pensa no ódio, ele pode formar formas realmente diabólicas, mas a gente tem a certeza que eles não estão desamparados. Isso aí é uma situação assim, muito de misericórdia divina mesmo, como a própria a Francisca, que é a nossa amiga aqui, que está sempre participando, ela fala para a gente que a lei do amor nos envolve, né? Sempre. Isso é com certeza. É o que nós precisamos aprender. Por isso precisamos estudar a doutrina espírita para conhecer essa organização da espiritualidade para socorrer os homens que estão cegos para as realidades espirituais. Não há preocupação com as realidades espirituais. Ainda quando se fala em coisas espirituais, busca-se milagres, fica na ilusão de coisa do outro mundo, quando o outro mundo nós estamos mergulhados nele. Né? É isso mesmo. Deixa eu ver o que a Vitória está querendo. Boa tarde, eu gostaria de tirar uma dúvida. Hoje ouvi uma colaboradora dizer que o sexo é decidido após algum tempo da gestação. Eu achei que seria na concepção. Eu acho que esse ponto aqui não é muito o nosso tema aqui do momento. No plano espiritual, filha. Tudo é decidido lá, né? Quando ele programa a reencarnação. Sim, não é no corpo que é escolhido, não. Quando o corpo quando vai construir o corpo através da fecundação, já está definido. Já está definido. Nesse planejamento, né, Amália? No planejamento de reencarnatório, questão 258, a gente, lá do Livro dos Espíritos, a gente já sabe que quando a gente renasce é para cumprir um objetivo. Então, antes disso, nesse projeto, o perispírito já está se aproximando, ele já tem quase tudo já definido de que ele tem que ter geneticamente para ele aproveitar a encarnação. Ele pode até depois, durante a própria encarnação dele, ele decidir que ele não quer ser menino ou não quer ser menina, mas a gente tem tantas outras imperfeições, o objetivo foi lá, era para você cumprir, ser homem e ser mulher. Depois do que você encarnou, decide, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher, vai mudar de sexo. Isso já é coisa daqui do encarnado, não é do espírito. É uma imperfeição. Logicamente que a gente não condena, porque a gente tem diversas imperfeições que a gente vai resgatar depois. Mas o objetivo é esse. Se você nasceu assim, era com essa proposta. E foi escolhido antes da encarnação. Né? Isso daí não é uma questão de ser preconceituoso nem coisa nenhuma. A gente tem diversas... Não, é a realidade do mecanismo. Do mecanismo, exatamente. Bom, vamos seguir aqui, depois a gente responde mais. Hoje está animado, né, gente? Coisa boa. Sueli? Um livro que fala sobre essa questão aí, que a nossa irmã colocou, é O Cristo Espera por Ti, que mesmo a moça ficando revoltada porque ia nascer num corpo diferente, ela sabia que isso ia ser muito difícil para ela, mas para a necessidade dela estava isso determinado pela lei.
para que ela nascesse. Então, esse planejamento é feito antes, né? Já está tudo certinho, como você falou. Né? Há o planejamento reencarnatório, é um local próprio na espiritualidade, onde os espíritos trabalham, buscando, procurando dar o melhor. Cada detalhe do corpo. Cada detalhe, até os defeitos, a doença, o que é necessário, né? O espírito passar, vai ser os moldes, né? Os moldes do corpo, tudo é feito antes. Lá no Memórias, né? A gente estudando lá no Memórias, o Departamento da Reencarnação. Também, né? E no Missionários da Luz também a gente vai ter todo esse processo aí de reencarnação de Segismundo, né? Porque vai nos dizer todo esse procedimento aí que a gente vai aceitar. Isso daí é de um espírito mediano. Há espíritos que são conduzidos à revelia porque não tem condições de decidir. Mas quanto mais inferior ou perdido, né, pela rebeldia, né, até pela maldade, eles são conduzidos, que eles nem sabem o que eles vão querer. Mas a espiritualidade não abandona, ele tem o seu anjo guardião, o seu guia protetor, né, que vai conduzi-lo até lá nas opções, na opção reencarnatória, nas decisões. Nunca estamos sós, nunca. Exato. Bom, vamos acompanhar aqui esse caminho aqui que André Luiz nos fala no livro Ação e Reação, onde ele vai relatar uma situação obsessiva que o instrutor Druso vai dar uma importante mensagem para a gente entender aqui essa questão aí de intervenção. Vamos lá? Vamos, Olguinha, se você puder ler para a gente. Então, vamos lá. Sumiu, Rita? Sumiu, Rita. Sumiu, Rita? O céu é lindo, é maravilhoso. Podemos começar. Está lendo na sua apostila, Olga? Vamos, querida, está na página 25. Deixa eu ver se eu acho que... Que deu problema aí talvez na produção. Você está com a apostila, Olga? Então, eu estou com a apostila aqui no celular, estou tentando que ela saiu da minha frente. Então deixa, a gente lê, querida. Vai ficar pequenininho. Eu leia. Lê. Isso. Livro Ação e Reação, capítulo 3. A intervenção na memória. Caso Antônio Olímpio, espírito sobre forte hipnose obsessiva. O instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. O mentor infatigável convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importante elemento de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho de tempo, vimos-nos os 4 numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Tratava-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma das nossas expedições socorristas. Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores,
ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente a enorme apatia. Então, aqui a gente lembra aquele momento em que André Luiz, na sua angústia, né, quando se vê lá naquele estado, né, que é o que se chama de umbral, aquele tipo caverna, né, escura, que ele se encontrava. Então, que ele diz, não seria melhor morrer? Só que a morte não existe. Ou não, então, é uma tortura para eles, né? E agora, você vê, e André Luiz, ele não trazia a mente dele tão comprometida como esse relato que nós acabamos de ler aqui. Gente, uma mente comprometida no mal. Por isso que nós precisamos atentar, acordar, buscar Deus na nossa vida. Por isso a gente precisa de uma religião, mas não é uma religião rótulo religioso. É, como diz Leon Denis, viver a crença, procurar a busca do bem, porque as realidades espirituais, elas são muito maravilhosas quando minimamente nós buscamos, né, estar com o bem, buscamos Deus, buscamos, né, viver uma vida digna, né, tranquila, porque, como nós vimos lá em cima, o pensamento da delinquência, do crime, coloca os espíritos, nós, né, porque também já passamos, com certeza, por esses níveis, né, mas que hoje nós estamos já pensando diferente. Mas veja como que esses relatos que André Luiz traz, que foi permitido, é para um grande alerta para todos nós. Quanto nós precisamos do bem na nossa vida, né? Para podermos ter um mínimo de tranquilidade ao desencarnar, ao morrer. Não adianta você dizer que não acredita nisso, que geralmente a pessoa vai se defender dizendo que não acredita nisso. Mas a morte não vai deixar de acontecer, você não vai deixar de ir para o outro lado, e você vai para o outro lado com a bagagem que você tem. Por isso, precisamos buscar Deus, Jesus, os benfeitores espirituais. Por isso, precisamos da casa espírita, principalmente. Vamos ver a casa espírita sem a discriminação religiosa. Vamos saber que é na casa espírita que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer essa doutrina, que é a única que vem nos esclarecer sobre essas realidades além-túmulo, não é? Que é muito necessária para nós podermos evitar esses sofrimentos, né, Sueli? Com certeza. E aí a gente vai pensar assim, né, Amália? Será que tem punição nesse processo todo? Há uma punição? Há um castigo? Será que Deus é que está castigando a questão aqui? Né? A gente pode ir lá no nosso evangelho e aí a gente analisa essa questão com maior cuidado. A Rita, se a gente puder passar ali a questão do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6. Esse aí. Causas anteriores das aflições. Não é? Vamos analisar se a gente que não constrói toda a nossa história, né? Os espíritos já dá para você ler aí, Olguinha? Vamos, Olga. É assim.
Então, no capítulo 5, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, é o item 6, que a gente leu no início. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Como é bom a gente ter essa visão, né? A gente ter esse conhecimento, né? Para não ficarmos invejando a prosperidade do outro, achando que o outro está melhor, porque tem isso, tem aquilo, mesmo que tenha sido à base de conquistas, né? Que a gente sabe que às vezes acontece, passando por cima dos outros, maltratando, roubando, né? Matando. Então, às vezes consegue, nessa existência, se mostrar como sendo uma pessoa que seja feliz, porque tem tudo, tem carro, tem casa, tem barco, tem não sei o quê, tem muitas terras, mas nós não sabemos as custas, né, às vezes, de que a pessoa construiu isso tudo. Mas o que nós sabemos é que essa falta terá que ser, o espírito terá que rever, vai ter que aprender a não repetir esses erros, e isso gera sofrimentos. E esse sofrimento, às vezes, muitas das vezes, ocorre na nossa existência reencarnatória, onde a gente, como nos diz aí o Evangelho, deveríamos agradecer a Deus, pedir perdão a Deus, né, pelas nossas faltas, e não nos revoltarmos por estarmos expiando, porque mais feliz está aquele que está expiando uma falta do que aquele que esteja se endividando mais ainda. Então, isso é muito importante, claro, a gente pensar, né, para quando estivermos no processo expiatório de sofrimento, a gente lembrar que talvez estejamos ali nesse momento resgatando algo que fizemos de errado e que é o momento certo para resgatarmos. Aquela dor, aquele sofrimento, não é castigo de Deus, ao contrário, é oportunidade de libertação do espírito dos males praticados anteriormente. Cheia de consequências, né? Consequências, exatamente. E porque também, né? Deus não pune nem premia, porque a lei é justa e misericordiosa. Ela é justa. Se você está fazendo bem, você vai receber o bem, natural. Se você faz o mal, qual vai ser o seu retorno? O mal. Faça o outro aquilo que deseja que o outro te faça. Assim age a lei conosco, né? Ela é perfeita e imutável. Né? Então, sem esse entendimento, né, Mália? Sem esse entendimento, a gente vai achar por que essa criança está passando por esse sofrimento? Por que fulano é tão bom em estar nessa situação, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, não merecia estar passando por isso, né? Então, está no esforço agora, ele está no esforço para resolver essas dificuldades. São as consequências do que ele fez antes. Exato. A gente vai vendo que nós vamos penetrando com esses entendimentos em questões assim bastante que foge ao nosso entendimento, né? Mas que a doutrina vem nos auxiliando a pensar, a ver de uma forma diferente. E é muito interessante que, como ele está falando ali, você não escapa das consequências, até porque a gente tem marcas, por causa das nossas negligências, a gente marca o nosso perispírito. E doutor Hermann nos fala de quistos, né?
esses enquistamentos que a gente marca o nosso perispírito e mais tarde a gente vai ter que ir resgatar para então ter uma identificação com o perispírito. Várias encarnações, às vezes, se tiver muito profundo, ele identificava, né, pela visão né, da clarividência. Esse enquistamento é uma marca que você produz pelo sua negligência, e você sempre produz aquela situação que vai ficar marcado no perispírito. Vai ter que, um momento, você não vai escapar, terá que resgatar aquela situação com muita misericórdia, que a gente não resgata no nosso 100%, a gente resgata até com muita misericórdia divina, mas sim, a gente terá que resgatar. E por isso a doutrina dos espíritos é tão especial para nosso bem viver, que a gente vai ter essa dor agora de resultado de expiações de vidas, negligências de anteriores. E o Leon Denis nos fala assim: sofrer é bom e proveitoso. Essa frase fica muito marcada assim no meu pensamento, quando a gente pensa que sofrer é bom e proveitoso. Sim, é porque se você está sofrendo, você está num processo expiatório, sinal que você já avançou, já entendeu, já teve, porque naquela sequência, arrependimento, expiação e reparação, se você já está expiando uma situação agora, muito provavelmente você já compreendeu, já se passou pelo arrependimento e já está na expiação. E só falta reparar. Então, você já está no caminho. Então, é bom e é proveitoso, você já está mais à frente. Então, se a gente pensar assim, a gente já caminhou, já entendeu a situação. Agora você está só no sofrimento, está só na expiação. Adianta um pouquinho mais e a gente vai reparar e vai ficar fazendo bem, a gente já repara e está tudo certo. É bom e proveitoso, realmente, né? Cheguei eu para trazer convites e para agradecer, né? Primeiro, vamos agradecer a todos que estão aqui conosco. Para fechar aí, né, Sueli? Fechamos aí. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Foi muito bom ter todos vocês, mas não saiam que eu tenho um convite muito bom para todos. Agradecer aos nossos parceiros, o Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui no Rio de Janeiro, a TV Nova Luz, a Rede Amigos Espíritas TV, a Rádio Portal da Luz, a Web Rádio Fraternidade, a Web Estação da Luz e a Rádio Deus Conosco. E agora nós vamos fazer um convite para vocês, para você e para toda a família, no próximo domingo. Também esses companheiros que a gente acabou de citar agora como parceiros de transmissão também estarão transmitindo a nossa programação de domingo, da nossa manhã de domingo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Qual é o instrumento que Deus deu ao homem para penetrar no mundo invisível e, assim fazendo, trabalhar pelo bem de todos e pelo seu adiantamento moral? 30º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Tema:
Teoria das Manifestações Físicas, segunda parte. Dia 25 de junho de 2023, das 8h30 às 13 horas. O encontro será presencial e online. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens. As inscrições serão na livraria do CELD. Assista também pelo YouTube, canais do CELD e parceiros de transmissão. Venham estudar conosco. Então, esse é o nosso convite para todos. A nós que somos médiuns, trabalhadores das casas espíritas, é fundamental que estejamos participando desse encontro. A nós outros que estamos iniciando na doutrina espírita, também será muito importante, porque teremos compreensões de muitas questões que temos muitas dúvidas. Será um prazer, nós estaremos todos lá, né, Amália? Lá no céu, aguardando vocês para abraçá-los, para recebê-los com muito carinho. E ao grupo que está aí, que eu vi uma companheira de Manaus, de Ribeirão Preto, as pessoas que estão fora do Rio. Estaremos com uma equipe muito boa no YouTube, que vocês também poderão tirar suas dúvidas através do chat. Aguardamos vocês no próximo domingo. Sueli, Amália, Olga, estou devolvendo a palavra a vocês. Aproveita, Rita, que você já está na fala e faz a prece para a gente. Faz a prece aí para nós. Então, vamos lá, com muita gratidão, né, gente? Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, voltamos ao seu coração para lhe agradecer. Lhe agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida nessa noite de estarmos aqui estudando um pouco mais a doutrina dos Espíritos através da obra de André Luiz. Abençoa, Senhor Jesus, a esse propósito desse trabalho. Abençoa toda a equipe espiritual e carnal responsável por essa tarefa. Abençoa, Senhor, a equipe espiritual do Centro Espírita Leon Denis e de todas as demais casas aqui representadas junto a cada um de nós. E assim, Senhor, por eternos pedintes que somos, e te agradecemos, a André Luiz, a Leon Denis, a Allan Kardec, aos nossos guias e mentores espirituais. E agradecemos a Deus, mas lhe pedimos também, Senhor, permaneça conosco, Pai, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.